Imagine viver em um mundo onde o frio congela o sangue, o calor queima a pele, o ar simplesmente desaparece e a água vira um luxo raro. Ainda assim, alguns animais não apenas sobrevivem, mas prosperam em condições extremas. Enquanto a maioria falharia em minutos, essas criaturas desenvolveram estratégias tão impressionantes que parecem desafiar as leis da natureza, e o mais curioso é que muitas dessas lições podem ser aplicadas à própria vida. E se isso já despertou sua curiosidade, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Quando se fala em sobrevivência extrema, o tardígrado costuma entrar na conversa quase como uma lenda urbana da biologia. Pequeno, invisível a olho nu e com aparência inofensiva, ele ensina uma lição poderosa: resistência não tem nada a ver com tamanho. Esse animal suporta condições extremas que fariam qualquer outro ser vivo desaparecer em segundos, e ainda assim continua ali, firme e funcional. É como aquele sujeito discreto que ninguém aposta, mas que sempre atravessa a tempestade em pé. O segredo do tardígrado está na sua capacidade de entrar em um estado chamado criptobiose, uma espécie de pausa estratégica da vida. Quando o ambiente fica hostil, falta de água, frio absoluto, calor extremo ou até radiação, ele simplesmente desacelera tudo. Metabolismo quase zerado, corpo retraído, energia preservada. Na prática, é como aprender a esperar o momento certo em vez de lutar contra o impossível, algo que muita gente ignora no dia a dia. Há quem diga que o tardígrado sobreviveria até o fim do planeta, e não parece exagero. Ele já resistiu ao vácuo do espaço e voltou à atividade como se nada tivesse acontecido. Isso provoca uma reflexão curiosa. Quantas vezes a pessoa tenta resistir brigando com o ambiente, quando talvez o mais inteligente fosse se adaptar, recuar e preservar forças? Essa lógica começa a fazer ainda mais sentido quando se observa outros mestres da sobrevivência extrema, especialmente aqueles que enfrentam o calor mais impiedoso da Terra. O camelo é a prova viva de que sobreviver em condições extremas exige inteligência corporal e estratégia, não apenas força bruta. Em meio aos desertos mais quentes do planeta, onde o sol castiga sem piedade e a água é um luxo raro, esse animal segue avançando com uma calma quase provocadora. Enquanto outros entrariam em colapso, o camelo parece entender o ambiente e jogar conforme as regras dele. Muita gente acredita que o camelo armazena água na corcova, mas a realidade é ainda mais interessante. O que ele guarda ali é gordura, uma reserva de energia que pode ser convertida quando o alimento some. Além disso, seu corpo reduz drasticamente a perda de líquidos, suportando grandes variações de temperatura entre o dia escaldante e a noite gelada. É adaptação no sentido mais puro, gastar menos quando o recurso é escasso. Há uma lição silenciosa no jeito do camelo viver. Ele não corre, não se desespera e não desperdiça energia tentando parecer forte. Apenas segue, passo após passo, focado no longo prazo. Quantas vezes a pessoa quebra por tentar manter um ritmo insustentável? Essa capacidade de dosar esforço e respeitar o ambiente fica ainda mais impressionante quando se observa um animal que sobrevive onde até o ar parece faltar. À primeira vista, o rato toupeira pelado não impressiona. Aparência estranha, pele enrugada e um jeito quase desajeitado de se mover. Mas basta olhar um pouco além da superfície para perceber que ele é um verdadeiro símbolo de sobrevivência extrema. Vivendo em túneis subterrâneos com pouquíssimo oxigênio, onde a maioria dos animais simplesmente não resistiria, ele transforma um ambiente hostil em lar. Esse pequeno mamífero possui adaptações raríssimas. Ele consegue sobreviver longos períodos quase sem ar, sente pouquíssima dor física e apresenta uma longevidade incomum para seu tamanho. Enquanto outros organismos entram em colapso sob estresse constante, o rato toupeira pelado segue funcionando. É como se tivesse entendido que, em condições extremas, o segredo não é evitar o desconforto, mas se tornar indiferente a ele. Existe algo profundamente inspirador nessa lógica. Em vez de lutar contra a escuridão, ele se organiza dentro dela, criando sistemas, rotas e cooperação. Isso lembra aquelas fases da vida em que tudo parece apertado, limitado e sem saída. E curiosamente, é exatamente nesse tipo de ambiente que surgem algumas das adaptações mais poderosas, algo que fica ainda mais claro quando o frio deixa de ser apenas desconfortável e passa a ser uma ameaça constante. Poucos animais representam tão bem a sobrevivência extrema quanto o pinguim imperador. Em um dos ambientes mais hostis do planeta, a Antártida, ele enfrenta temperaturas que despencam abaixo dos menos 60 graus Celsius, ventos cortantes e uma escuridão quase permanente. Ainda assim, permanece ali, firme, como se o frio fosse apenas mais um detalhe do cenário. Não há fuga, não há abrigo fácil,
apenas resistência coletiva e disciplina. O pinguim imperador domina a arte de conservar energia. Durante semanas, às vezes meses, ele permanece sem se alimentar enquanto protege seus filhotes, usando a gordura corporal como reserva. Seu corpo é uma máquina de isolamento térmico, e o comportamento em grupo faz toda a diferença. Eles se revezam, se aproximam, se protegem. Em condições extremas, sobreviver não é um ato individual, mas uma estratégia compartilhada. Há algo profundamente simbólico nisso. Enquanto muitos associam força à ação constante, o pinguim mostra que saber esperar também é uma forma de poder. Ele suporta o desconforto presente pensando no futuro, sem desespero, sem pressa. Essa lógica silenciosa prepara o terreno para entender criaturas que não apenas resistem ao frio, mas desafiam a própria ideia de congelamento. Se o frio já parecia extremo, o peixe do gelo antártico leva essa conversa a outro nível. Ele vive em águas tão geladas que chegam a ficar abaixo de 0 graus Celsius, um ambiente onde o sangue da maioria dos animais simplesmente congelaria. Ainda assim, ele nada com tranquilidade, como se aquele cenário hostil fosse o lugar mais natural do mundo. Aqui, a sobrevivência extrema acontece em silêncio, longe dos olhos humanos. O grande segredo desse peixe está em proteínas especiais chamadas de anticongelantes, que circulam em seu sangue e impedem a formação de cristais de gelo. Em vez de lutar contra o frio, seu corpo aprende a coexistir com ele. É uma adaptação tão eficiente que redefine o que se entende por limite biológico. Onde outros veem morte certa, ele encontra equilíbrio. Essa lógica traz uma reflexão poderosa. Nem sempre o problema precisa ser eliminado, às vezes ele precisa ser compreendido. Quantas pessoas tentam fugir do desconforto quando poderiam ajustar o funcionamento interno para lidar melhor com ele? O peixe do gelo mostra que, em condições extremas, a verdadeira força está em mudar por dentro, algo que se torna ainda mais evidente quando o ambiente deixa de ser gelado e passa a ser seco e escaldante. O escorpião do deserto é daqueles sobreviventes que parecem feitos sob medida para o impossível. Em regiões onde o calor extremo castiga o solo durante o dia e o frio surpreende à noite, ele segue firme, quase invisível, economizando cada gota de energia. Pouca comida, quase nenhuma água e um ambiente implacável não são obstáculos, mas parte do jogo. Aqui, a sobrevivência extrema é silenciosa e estratégica. Esse animal consegue viver longos períodos sem se alimentar e extrair o mínimo de umidade até do próprio ar. Seu metabolismo é lento, calculado, sem desperdícios. Enquanto muitos gastam energia tentando dominar o ambiente, o escorpião se adapta a ele, escolhendo quando agir e quando simplesmente esperar. É a personificação do autocontrole em condições extremas. Existe uma sabedoria antiga nesse comportamento. Saber a hora certa de se mover e, principalmente, a hora de não agir, evita erros fatais. Quantas vezes a pressa leva alguém a decisões ruins em momentos difíceis? O escorpião ensina que paciência também é sobrevivência, uma lição que fica ainda mais interessante quando se observa criaturas capazes de enfrentar não só o calor, mas também a pressão esmagadora das profundezas. O povo do Pacífico desafia a ideia de que sobreviver em condições extremas depende apenas do corpo. Vivendo em águas profundas, frias e sob uma pressão capaz de esmagar muitos organismos, ele prova que inteligência também é uma ferramenta de sobrevivência. Enquanto o ambiente tenta impor limites, o povo responde com adaptação, curiosidade e estratégia, transformando o perigo em território explorável. Esse animal possui uma capacidade impressionante de resolver problemas, memorizar rotas e se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente. Ele usa camuflagem, aprende observando e reage de forma criativa diante de ameaças. Em condições extremas, o povo não entra em pânico, ele analisa. É como alguém que, diante de uma crise, pensa e encontra uma saída que ninguém havia considerado. Há uma lição poderosa nisso tudo. Nem sempre sobreviver é aguentar mais dor ou suportar mais tempo, às vezes é pensar diferente. Quantas pessoas insistem em força bruta quando o cenário pede inteligência emocional e flexibilidade? O povo mostra que a mente pode ser a maior arma em ambientes hostis, algo que fica ainda mais claro quando se observa animais que literalmente hibernam a própria vida esperando o momento certo de voltar. A rã do deserto ensina uma das lições mais contraintuitivas da sobrevivência extrema. Às vezes, viver é saber parar. Em regiões onde a seca pode durar meses ou até anos, ela simplesmente se enterra no solo e entra em um estado profundo de dormência. Enquanto o ambiente parece morto, ela espera, silenciosa, economizando cada resquício de energia até que a chuva volte a cair. Durante esse período,
o metabolismo da rã desacelera drasticamente, quase como se o tempo tivesse sido colocado em pausa. Não há movimento, não há desperdício, não há luta contra o inevitável. Essa lógica provoca uma reflexão poderosa. Quantas vezes a pessoa se cobra produtividade constante mesmo quando o cenário não permite avanço? A rã do deserto mostra que respeitar os ciclos também é inteligência. Depois de conhecer esses animais que dominam a arte da sobrevivência extrema, fica impossível não repensar a forma como se lida com os próprios desafios. Cada um deles mostra, à sua maneira, que resistir não é apenas aguentar, mas saber se adaptar, esperar, economizar energia ou pensar diferente quando o ambiente se torna hostil. Agora a pergunta fica no ar: em quais áreas da sua vida você está lutando contra o cenário em vez de aprender a jogar com ele? Se esse conteúdo te fez refletir, comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo lições poderosas que a natureza ensina todos os dias.